Espírito Santo. Não precisamos de alguém estiloso estampando cartazes por aí. Nós precisamos de uma palavra que arranque a força do velho homem e injete vida de Deus em nós. Galopar os cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Somos um podcast começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado, eu sou suspeita, vim falar porque ele é muito especial de verdade para todos nós que estamos aqui, para mim e para meu marido, para a galera da Somos Um, para a galera da igreja, o pastor Fábio. Quem conhece ele já deve ter uma noção. Olha só, vou começar pelo currículo. Quase não cabe aqui no telefone, de tão grande que é. Ele é advogado, ele é empresário, ele é pai de 2 meninos, ele é noivo da Sofia. Olha lá se eu não falar isso, hein, que a Sofia vai me dar uns carão. Noivo da Sofia e, acima de tudo, e o mais importante de todos, na minha opinião, ele é filho de Deus. Com vocês, Zé Lopes. Bom dia, Suziane. Obrigado aí por tantos elogios, né? Eu fico muito feliz de poder estar participando aqui do podcast da IBB. Ainda mais estar sendo entrevistado por você. A gente sabe que o Gabriel é um parceiro nessa caminhada. Foi o Gabriel que me convidou no ano passado para conhecer a célula dele. E eu acabei me tornando discípulo do pastor Fábio, e o Gabriel é o meu líder na minha célula, né? E foi a partir daí que a gente começou várias coisas boas começaram a aparecer na minha vida também. Seja então é um muito prazer bem-vindo. estar falando contigo hoje. Bom, para mim é uma honra estar aqui com você. Você é muito especial pra gente, para mim, pro meu marido, pastor Fábio, para toda essa galera aí da igreja. Já faz um ano aí, né? Essa caminhada, eu acho. Mas, para começar, assim, da melhor forma, eu quero logo começar contigo, te perguntando bem antes. Zé, onde é que começa a tua história com Deus? Você nasceu num lar cristão ou num lar católico? Você foi criado por pais evangélicos ou conheceu Deus só depois de adulto? Como é que começa aí a tua caminhada com Deus? Olha, a minha mãe sempre foi católica e o meu pai era aquele católico ali que falava, mas não praticante. E eu tive meu primeiro contato, né? Eu fui, lógico, quando eu nasci, me levaram na igreja, me batizaram, fizeram todo aquele ritual, né, do católico. Sim. Quando eu tinha, eu acho que uns 10 anos, eu fiz a minha primeira Eucaristia, talvez mais novo um pouco, né? E com 14 eu fiz a crisma, né? A crisma para mim eu lembro bem porque eu já estava mais velho um pouquinho e era todo domingo durante um ano. Vários ensinamentos, foi uma parte bem interessante assim da minha jornada, porque eu gosto de ler, né? E pegar aqueles preceitos antes de ter mesmo a visão, né? Que eu faço um mapa na minha cabeça de como as coisas funcionam. Então a crisma foi bem importante para mim, mas depois desse período, a vida, o trabalho, os relacionamentos, as coisas deram uma esfriada pelo lado espiritual. Eu sempre tive uma criação muito voltada para o trabalho. Então as minhas prioridades naquele momento eram de estudar, terminar a faculdade, trabalhar, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, né? Deus E não aí, era mais a prioridade da tua vida nesse momento aí. durante um tempo, ele não foi a prioridade, né? Mas graças a Deus também, é, depois de um tempo, a vida ela foi se organizando, né? Pra gente poder estar aqui conversando hoje. Então eu tive esse momento, mas é bom. Quando a gente tem esses fluxos, né, da vida, quando a gente está bem, quando a gente não está bem, a gente consegue identificar
aquilo que realmente é mais importante pra gente e aquilo que a gente deve investir o nosso tempo. Porque, no fundo, quando a pessoa diz que ela tá sem tempo, no fundo ela tá dizendo que aquilo ali não é tão importante, É não é? verdade. Porque quando é importante, a gente separa um tempo da nossa rotina É de verdade. trabalho, com os filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, o José com 6, o Davi com 10. Eles demandam muita atenção. Então, assim, se você não colocar as coisas como prioridade, nunca vai sobrar tempo para aquilo que é importante também. Uma palavra-chave aí, prioridade, né? Verdade, E tu verdade. entendes que quando a gente prioriza a Deus e as coisas de Deus e ter um relacionamento com Deus, tudo flui naturalmente? Sim, sim. E eu passei bastante por isso. Eu tô tendo o meu reencontro com Deus, ele começou em 2021. 2021, mais ou menos 3 anos atrás, eu passei por alguns problemas familiares, né? Eu assisti o término, o fim de um casamento de 12 anos com 2 filhos, né? E naquele momento eu me vi muito desamparado, porque além da quebra no relacionamento e de todas aquelas expectativas de futuro que a gente faz para nossa vida, ah, Sim. não, quando eu envelhecer vai ser assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você sai de um casamento, tudo aquilo se desfaz, né? E você tem que reprogramar do zero tudo que você achava que estava escrito na pedra e depois descobriu que não estava. E naquele momento eu passei por um luto profundo, principalmente porque eu tive que reorganizar minha rotina com os meus filhos. Eu era muito acostumado a ter eles, da hora que acordava, a hora que dormia, à minha disposição. Para almoçar, para levar para a escola. Às vezes o programa do pai durante a semana é ir buscar ali, deixar ali, mas nisso você tem aquele contato, né? E isso aí me deixou muito. Eu ter uma rotina fixa para encontrar Sim. com os meninos me deixou muito angustiado, né? Foi um momento difícil para mim, mas serviu também para que eu organizasse as minhas prioridades e desse voltasse a olhar para outras áreas que tinham ficado adormecidas, como a minha fé, né? Sim. Foi nesse momento de luto aí que eu tive o meu reencontro com Deus. Eu dei para ele a prioridade que ele merece e comecei a criar tempo dentro daquelas obrigações, né, Sim. de pai, de profissional, de, de filho, né, as familiares, tudo, um espaço também para eu praticar a minha fé, que é importante. Você dizer que você é cristão, que você acredita é uma coisa, você praticar isso no teu dia a dia, né, como você bem sabe, Sim. é algo completamente diferente, mas ao mesmo tempo gratificante. É isso mesmo. Zé, foi determinante na tua vida esse momento aí, né, que foi uma ruptura, foi o término de um casamento, nada fácil, quem já passou por isso sabe, né? Tu acha que foi determinante essa tua dor para que tu se aproximasse de Deus? Eu te digo, Suziane, sem assim a menor dúvida de que foi ele que me segurou nos momentos mais difíceis. Porque quando a gente não tá bem, quando a cabeça da gente não tá de luto, tá triste, tá ansiosa, a gente começa a não conseguir dormir. Você tá cansado, põe a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir. Você tem que trabalhar, mas como você não dormiu na noite anterior, você não consegue Ai, não produzir do jeito que produz. você gostaria. Então, no meio de todo aquele sufoco, Virou um caos, o né? que me trouxe paz realmente foi ter essa relação com Deus, rezar, fazer uma lista das outras coisas boas, porque quando você tá também de luto, você só enxerga o que tá ruim, né? Você não enxerga que tem um bocado de coisa que tá dando certo aqui, né? Então, conversando com Deus, organizando as coisas que eu tinha para agradecer, a saúde minha, dos meus filhos, do meu pai, de tanta gente boa, importante que está na minha vida, tanta gente boa que começou a entrar na minha vida daquele momento que eu saí daquele relacionamento e fui conhecendo outras pessoas mesmo. Alguns projetos que a gente foi resgatando, né? De participar mais das igrejas, das ações, né? Eu estava fazendo uma conversa com o Gabriel antes de. O Gabriel está aqui do lado, por isso que eu estou apontando, né? Uma conversa com o Gabriel antes aqui, a gente já participou do Enraizados, né? Do Congresso para as Mulheres.
dos retiros espirituais que aconteceram ali no carnaval Sim, também, né? A gente participou de algumas ações do IBB Social, né? sim. Primeiro ali no Caladinho, já tem o próximo dia 17 de agosto, no bairro 6 de agosto. E eu vi no grupo aqui que tem programação já até o final Não do ano para, também. esta A- igreja não para. até dia 24 de dezembro. A última, inclusive, que vai ser, acho que é dia 24, né, Gabriel? Vai ter uma grande ação lá na Catedral, né? Vai ser bem bonito. E com Glória a certeza a gente vai estar Deus. junto, todos nós vamos estar juntos lá para servir o Senhor. Ô Zé, tu frequenta hoje a Igreja Batista do Bosque, é um membro muito atuante, na verdade, né? Em tão pouco tempo. Tem cerca de um ano que tu começou a frequentar a nossa igreja? E isso tem porque que, que O eu primeiro que eu convite qual comecei a foi? frequentar, eu não lembro, mas assim, o primeiro congresso que eu fui foi o Enraizados. Eu não lembro se eu já estava indo antes. Acho que sim. Fui a primeira vez, conheci. Mas agora sim, é engraçado porque eu já entrei em outras igrejas e você se sente ali um peixe fora d'água, né? Aquela pessoa ali não conhece ninguém, fica meio, Acontece. né? Acontece. E quando eu entrei ali na catedral, desde a primeira vez, né? a- Também muito por causa do Gabriel, né? Que me apresentou pessoas assim muito boas e depois o pastor Fábio também. E depois eu conheci todo mundo, Gemil, né? Eu já conhecia, o pastor Agostinho também. Todo mundo fez eu me sentir muito abraçado ali. Eu tenho certeza que eu não encontraria um lugar tão reconfortante, né? Para eu ir ali toda semana, ouvir os louvores, rezar, orar, agradecer, né? Tudo Sim. isso para mim faz eu ter certeza de que eu tô no lugar certo. Sim, gente, o Zé, ele ainda tá naquela transição do rezar pro orar, tá? Mas não se preocupe que todo mundo aqui é adulto e sabe que rezar e orar significa praticamente a mesma coisa, é falar com Deus. Então Tem, ninguém, não fique com esse preconceito com a palavra rezar, viu? foram 40 anos aí como Não, católico gente, não dá pra gente querer mudar tudo também, e né? Então, dois como evangélico, né? Mas a então gente, a gente sabe que esse costume ele vai sim. chegando pra gente com o Relaxa, tempo. galera, relaxa. Então você tá aí há cerca de um ano, né, frequentando a nossa igreja. Gente, o Zé, ele é muito atuante aqui na nossa igreja, né? Ele, inclusive, a gente teve uma ação social que você falou no Caladinho, e você teve lá, inclusive, oferecendo o seu serviço jurídico totalmente gratuito, né? E foi muito especial pra ti, não foi naquele dia? Foi maravilhoso. Eu cheguei, tinha tanta gente querendo ajudar. Vamos falar a verdade, a IBB tem muita gente que queria ser voluntário. Centenas de Só na voluntários. parte da manhã, só de advogado, tinham 6. Olha, No começo da manhã chegou muita gente, mas das 10 horas da manhã até a hora do almoço, era quando entrava alguém, os advogados ficavam um olhando pro outro para ver quem ia pegar para ver quem ia pegar o sério? cliente primeiro, tava. Aí ficava um ouvindo a conversa do outro, porque a advocacia ela é que nem a medicina, né? Tem ali o Você quer saber o especialista. caso? Isso. Tem o previdenciário, tem o criminal, né? Tem o Aham. civil. E aí você tava conversando com alguém aqui, se de repente a pessoa falava alguma coisa que era especialidade do outro, o outro já vinha para ajudar. Então foi bem bacana. E à tarde teve outro turno também, acho que foi de meio-dia às 4 da tarde. Aí já pediram para não ficar, porque senão o pessoal que queria servir à tarde não ia ter espaço, né? E assim, eu vou te falar, da advocacia teve bastante atendimento, mas o que eu soube mesmo é que na área da saúde foram mais de 140 atendimentos, né, que a doutora Suelen coordenou, e também Benção. teve muito mesmo uma demanda grande para o pessoal que queria fazer a parte estética, né? Ali eu sei porque todas as vezes que eu passei no banheiro, eu olhei a fila tava gigante, o pessoal querendo cortar cabelo, fazer unha. Então assim, você vê como a população tá carente, né? E o que que me custou ali? Custou uma manhã de um sábado. Entendeu? Então, com pequenas ações, a gente consegue ajudar muita gente, né? E isso pra gente é reconfortante e deu tão certo, né? Porque a coordenação ali do pastor Tiago e da pastora Ana Cássia, né? Isso. E acabou dando muito certo e agora já tem outras aí pra frente, né? Que com certeza vai ter mais gente interessada em servir também. Glória a Deus. Antes da gente falar um pouquinho dessa área social na tua vida, Zé, eu queria puxar um pouco mais para a tua área pessoal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência como pai, a tua paternidade. Tu acha que o teu relacionamento com Deus, a tua conexão com Deus te ajuda muito nessa área? Ajuda, ajuda. Inclusive tem um provérbio que toda vez que eu penso nos meus filhos, eu lembro, que fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar,
e ainda que Quando ela crescer, não vai se não vai esquecer, se né? desviar dele, ainda que cresça, não se desviará dele. Então, esse provérbio, ele fala muito comigo, porque ele mostra que a criança, ela não aprende baseado no que a gente pede para ela fazer. Ela aprende pelo exemplo, né? E Uau. depois que eu virei pai, eu tenho uma preocupação muito grande do que eu vou mostrar para os meninos lá dentro de casa e no meu trabalho, né? Hora de acordar, hora de dormir. Eu sou um pouco caxias com essas regras, entendeu? Sistemático. Não é porque é final de semana que a criança vai poder dormir 11 horas da noite. Porque o nosso organismo, ele não Nem é sabe. saudável, né? Não, o nosso organismo não sabe se é segunda ou se é domingo, ou se é o sábado, né? Então, assim, a rotina ela faz bem. E o meu filho mais velho, o Davi, ele tem um pouco de déficit de atenção. E a gente vê a diferença de uma criança que tem os horários certinhos ali para dormir, para Atenção, pais, acordar. lições de paternidade com Zé Lopes. Fiquem atentos. Mas é importante. A gente que é adulto, a gente sente, não é? Você um dia você vai, às vezes, chega tarde em casa no sábado, no domingo, na segunda-feira você não tá do mesmo jeito para ir trabalhar. Você Verdade. sente. Você imagina uma criança que não tem essa maturidade, né? Então, eu tento ensinar muito os meus filhos a respeito da responsabilidade, do compromisso, principalmente com a palavra, para não mentir, para não enganar, né? Porque o meu mais velho já está ali pré-adolescente, então Construção de caráter. começa a ter algumas coisinhas que vão aparecendo, os amigos começam a ter muita importância nas opiniões da criança, Nossa. e eu acho que é uma fase que o pai tem que ficar bem atento também, acompanhar, para não deixar pegar mau costume, né? Porque começa ali com uma besteira e daqui a pouco aquilo forma um É caráter de adulto verdade. que talvez se perpetue por toda a vida. Então eu tenho essa preocupação também. Acho importante. Uau, tá vendo? Altas lições pra você, viu? Você, pai, que acha que é só falando que se aprende. Não, é fazendo. Inclusive, Zé, falando nisso, eu lembrei de algo aqui. Os meus pais, eles, toda a vida, desde que eu me entendo por gente, eles têm o hábito de ler a Bíblia, de ter comunhão com Deus, principalmente de ler a Bíblia. Isso é algo que eu cresci vendo. E até um tempo desse, isso é um amor que eu tenho pela leitura bíblica. Aí até um tempo desse eu pensando, Deus, eu queria que o Senhor me trouxesse a memória em que momento da minha vida eu me interessei por leitura bíblica, o porquê que eu tenho tanto amor pela palavra de Deus. Aí o Espírito Santo me lembrou. Você aprendeu pelo exemplo. Você Sim. via os seus pais lendo lição bíblica, se preparando para dar aula na escola dominical, se preparando para dar uma palavra, aprendendo a palavra. Então, pelo exemplo, aquilo ficou impregnado no seu coração e Sim, você cresceu entendendo a importância disso e você criou amor pelo exemplo. Então, isso que você está falando é muito real e é inconsciente. Eu nem isso. sabia onde é que tinha surgido o meu interesse, sabe? É. Incrível isso, né? É assim que funciona, e isso aí vai de todo tipo de comportamento. Como é que um pai vai falar, criticar a criança que ela tá ficando muito no celular se o pai não larga o celular? Como é que o pai vai querer que o filho coma isso, aquilo, aquilo outro, se Eita! na mesma hora do almoço, ele tá, né? Não pode beber refrigerante, mas eu posso. Não É pode complicado, comer não sei o hein? quê, mas eu Faço o que como. eu diga, mas não faço o que eu... Isso aí já era. O meu pai, ele falava muito isso pra mim quando eu era criança, mas o meu pai tem 75 anos, né? Hoje em dia a gente já aprendeu outros formatos, né? E a gente sabe que o exemplo é que ensina mesmo, né? Uau! Até eu agora fiquei, foi jab em cima de jab, não foi? Não, mas vocês como ainda não tem, né? Você e o Gabriel já estão absorvendo aí pra. Bom, se meus filhos pegarem só o exemplo, já vão estar em bom caminho, né? É Porque eles verdade. vão passar pela sala me vendo ler Bíblia, porque esse é meu hábito, E o né? pai pregando, que eu já vi o Gabriel Eu não também é, não, aí naquela é outro nível. igreja da Sobral, né, Gabriel? Falou bonito, o Gabriel, ele Glória a tem Deus. o dom. Agora sim, Zé, nós vamos voltar lá no trabalho social, que o Zé estava falando que ele contribuiu muito com a nossa assistência social da IBB, e eu queria que tu entrasse agora, porque eu sei que tu tem muitos trabalhos sociais que ajudam muitas pessoas. Trabalhos gratuitos, tem site, tem app, tem? Não sei se tem app ou é site. Não, a gente tá mandando as informações pelo site, Então pelo então YouTube, pode né? falar sobre os teus trabalhos. E isso, foi o seguinte, quando eu dei essa virada de chave em 2021, né, eu comecei a me ocupar com antigos projetos, né? E um deles era usar esse conhecimento que eu tive como estudante de direito, como advogado, para ajudar aquelas pessoas que mais precisam,
Porque geralmente aquela pessoa que precisa de um benefício social é justamente quem não tem a informação para conseguir ele. E o fato de eu ser também produtor rural, eu tenho uma identidade muito grande com a agricultura familiar, com aqueles pequenos empreendedores rurais. Então eu criei um projeto social que chama Eu Cidadão. No Eu Cidadão, a gente leva conhecimento a respeito de Bolsa Família, do benefício da prestação continuada, o famoso BPC, né? Para pessoas que têm alguém com deficiência na família, ou para um idoso que não pode prover o próprio sustento, direito principalmente das crianças autistas, para aquela mãe que está numa fila de 2.000 pessoas, e eu ouvi isso hoje de manhã quando eu estava andando ali na Sobral, num barbeiro amigo, né? Falando que a sobrinha dele entrou numa fila agora de 2.000 crianças que estão esperando um laudo que parece que só é feito hoje por 3 neuropediatras aqui no Acre, né? Para conseguir. E a gente sabe que as terapias, a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, elas só começam depois do laudo. E a criança, ela tem uma idade, essa idade agora dos 2 até os 8, 9 anos, é a fase que o cérebro ainda está muito plástico e que ele consegue absorver essas terapias melhor do que uma criança que vai ter a mesma terapia com 10 anos. Sim. O desenvolvimento não é tão rápido, né? Então, assim, a gente começou a fazer, levar informação para essas pessoas, né? E a gente começou a ter uma demanda de fazer ações em loco. A última ação que nós fizemos foi no ramal do Quinoá, na Baixa Verde, né? Na zona rural aqui de Rio Branco. A gente convidou, através do seu Nonato, que é presidente da cooperativa do Quinoá, 30 agricultores familiares, e no final da ação tinha mais de 60 famílias. E aí nós levamos todo mundo voluntário, né? Eu fui como advogado, teve um advogado especialista em direito previdenciário que fala das aposentadorias, dessa parte. Teve um engenheiro florestal para fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que o agricultor familiar precisa para conseguir vender sua produção. A gente chamou um sindicato que deu declaração de posse rural para aquelas pessoas que não têm o título definitivo, moram naquele lugar há 15, 20 anos, mas não tem um papel nem para abrir uma conta num banco ali da sua área, né? E a CAF, que é um documento importante, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, que eles precisam para conseguir obter benefícios também para essa categoria. E aí a gente fez essa ação, a gente colocou na internet, nós ganhamos um prêmio de uma escola de liderança política que chama Renova BR. O Renova BR, esse ano de 2024, ele teve mais de 30.000 inscritos, 800 pessoas conseguiram entrar, e o nosso projeto Eu Cidadão, ele ganhou o prêmio de destaque de empreendedorismo cívico. Olha. Por a gente estar levando essas ações para pessoas. Essas pessoas, Suziane, elas têm dificuldade até de vir na cidade. O próprio seu Nonato, que é o presidente da associação, ele sobe na CGzinha, leva 1 hora para chegar aqui. Entendeu? A maioria dos cooperados nem isso tem. Então, você imagina essa pessoa que tem uma dificuldade com a leitura, uma dificuldade para chegar na cidade, ela pegar uma pastinha de documento, vir bater de porta em porta aqui nos órgãos. Muitas vezes aquele funcionário que está lá, ele não está com muita paciência, entendeu? Às vezes a fila está grande. Então, se você não entregar o papel na ordem que ele quer, do jeito que ele quer, ele fecha para ti. Fala, olha, meu amigo, resolve lá e volta aqui quando tiver tudo. E aí essa pessoa às vezes desiste, porque como é que vai voltar, né? Então, quando a gente leva todo mundo para lá, para a área deles, né? Sim. E foi por isso que a gente chamou 30 e foi 60. A gente está dando uma facilidade muito grande, porque quem não estava com documento foi ali na sua casa, pegou e trouxe, né? E depois que a gente fez essa ação, a gente recebeu o convite para o Bujari, a gente recebeu o convite para Capixaba. As pessoas estão pedindo isso, né? Essa é a necessidade, né? E essas necessidades, esse trabalho social, não só com o produtor rural, mas também aqui na zona urbana, é um trabalho que seria para a prefeitura, para o governo do estado fazer. Mas acaba que quem assume essa postura são as ONGs, as entidades de assistência social e majoritariamente as igrejas, né? Eu vou tocar num outro ponto aqui que é pesado, é difícil para mim. Eu não consigo acostumar com esse tanto de gente que hoje mora nas ruas aqui de Rio Branco. Nossa. Eu vi uma entrevista do AC 24 Horas que eles fizeram uma contabilidade. Hoje nós temos mais de 500 moradores de ruas aqui em Rio Branco. Uma boa parte deles são dependentes químicos, né? São acrianos, porque olha, antigamente a gente sabia até o nome, o apelido das pessoas que moravam nas ruas aqui em Rio Branco. Eles eram conhecidos, eram poucos,
né? Sim. Aí veio a pandemia, passaram os haitianos, foram embora, depois vieram os venezuelanos, mas hoje a maioria das pessoas que estão morando nas ruas aqui de Rio Branco são acreanos. E não é, era no centro, já espalhou para os bairros. Eu Sim. fui final do ano passado em Cruzeiro do Sul, centro de Cruzeiro do Sul tá do mesmo jeito. Então, já que Assustador, né? as autoridades não, parece que não enxergam, né, esse drama, e acaba que as igrejas é que estão fazendo um trabalho social, porque como é que você vai livrar uma pessoa da dependência química, além de dar todo o amparo de atendimento médico, né, talvez um remédio ali para controlar alguma coisa, tem que ter uma fé, uma força espiritual muito grande para que aquela pessoa saia do vício e daqui a 2, 3 dias não tropece nele de novo, principalmente o alcoolismo, porque qualquer lugar aqui na nossa rua aqui, eu tenho certeza que tem 2, 3 lugares que a pessoa pode comprar bebida alcoólica. É legal, não é difícil de achar, entendeu? Sim. E então, assim, a gente precisa, né? Eu gostaria muito que as nossas autoridades, né? Governador, prefeito, agora a gente está passando por uma eleição na prefeitura também, que o próximo prefeito, seja ele quem for, que ele dê um olhar para essas instituições de assistência social que fazem esse serviço voluntário para ajudar essas pessoas que ninguém olha por elas. Só quem está olhando por elas é a igreja. Eu acho importante. A gente precisa chamar a atenção das nossas autoridades para olharem Sim. para essas É instituições. necessário. Zé, tu tem alguma noção de que você hoje é instrumento de Deus nesses trabalhos sociais? Porque, como você falou, que você leva conhecimento, facilita, você quebra barreiras. Tu tem essa consciência de que Deus está te usando muito para ajudar as pessoas? Eu tenho a consciência, Suziane, de que Deus colocou na minha vida pessoas maravilhosas e que foram me trazendo para esse lado, né? De trabalhar, de ajudar, De é, enxergar, de né? enxergar o problema. Ontem mesmo eu estava numa ação muito bonita do senador Alan Rick, lá na Cidade do Povo, que inclusive através do Gabriel, né? O Instituto Léo Moura tá com mais ou menos 400 crianças, né? Isso. Turmas de 400 crianças só lá na Cidade do Povo, fora todos os polos que já existem e os que vão abrir aqui no Em Acre, nome de né? Jesus. E bem na frente ali da quadra e do campinho tem uma escola técnica, Campos Campos Pereira. Pereira, Escola Técnica Campos Pereira. Uma estrutura maravilhosa de primeiro mundo, Caríssima. computadores, aquele terminal para que o próprio aluno coloque seu dedo e cheque as suas faltas, a sua presença. Só que, infelizmente, a escola está abandonada, destruída. O que podiam ter roubado de lá de dentro já roubaram, e o que não dava para roubar, até aquelas pedras do banheiro que separa um vaso sanitário do outro, até aquilo o pessoal se pendurou e balançou até quebrar. Então, assim, o poder público ele tinha que estar dando uma oportunidade para os nossos jovens. Olha, eu vou falar um outro tema também que é caro para mim. Se você falasse para mim há 10, 12 anos atrás de facção, para mim facção era uma coisa distante, assim, era eu pensava naqueles presídios lá de São Paulo, naquelas favelas do Rio de Janeiro. Se tinha facção aqui no Acre há 10, 12 anos atrás, era uma coisa muito escondida, Era. né? Não era o que da forma como tá Não hoje, era atuante como é que o hoje. bairro é do fulano, o bairro é do ciclano, aqui você pode entrar, aqui nem Uber entra. Até o trabalhador tem hora para chegar em casa, hora para sair. E o que mudou de 12 anos para cá? Será que foi a cabeça das pessoas que mudou? Eu acho que não. Eu acho que as facções, esse crescimento das facções é um reflexo, né, da falta de emprego, da falta de oportunidade que a gente tem hoje aqui no nosso estado para Sim. todo mundo, mas principalmente para o jovem. Você imagina um jovem hoje que está num bairro desse que está dominado pela facção, 16, 17 anos, ele não trabalha, não estuda, às vezes não tem uma estrutura familiar muito bem organizada na É, sua casa, é o que mais não tem teve um hoje. pai. Quem está cuidando de tudo é a mãe que tem mais 3, 4 filhos menores que ele para cuidar e que já não está dando atenção. Então esse jovem Não tem hoje oportunidade. não tem oportunidade. Esse jovem hoje ele é uma presa muito fácil Sem para ser perspectiva cooptado nenhuma, né? pelas facções. Inclusive eu estava conversando numa lanchonete de um amigo semana retrasada e ele falou: Zé, o meu sobrinho foi assim. O meu sobrinho, a minha irmã me ligou, dizendo que o meu sobrinho tinha levado uma surra do próprio pai, porque o pai descobriu que ele conseguiu uma arma, estava assaltando no canal da maternidade. Agora me diz por quê?
porque ele arrumou uma namoradinha e tava precisando de dinheiro para levar a namorada para comer um Meu lanche. Deus. Então olha a banalidade da violência, né? Ele para levar a namorada para comer um lanche, tava botando arma em mulheres no canal da maternidade, Meu né? Deus. Para poder conseguir um dinheiro, né? E agora esse menino teve sorte, porque o pai descobriu antes da polícia, né? Se desfez da arma e o tio, que é pedreiro, começou a levar o menino para trabalhar. Pronto, vai ganhar dinheiro aqui do jeito certo. E hoje o menino tá trabalhando com o tio, tá bem, super produtivo, porque o menino novo, né? 16, 17 anos, ó, rala e não cansa. Mas nem todo mundo tem a sorte de ter um pai assim, de ter um tio assim. Então a gente espera que as pessoas olhem para essa condição também, as autoridades, quem tem poder de fazer um plano para dar uma perspectiva de futuro para essa juventude, que realmente faça. Entendeu? Esse é o meu desejo, que a gente tenha pessoas que possam chegar lá e fazer. Que bom, né, Zé? Zé, qual foi o momento, assim, teve algum momento nessa tua trajetória que foi determinante para tu começar a se posicionar, assim, de forma assertiva nessa questão da política? Teve alguma motivação específica, alguma referência, alguém que você viu lá trabalhando e você pensou, quero fazer como essa pessoa, ser um instrumento de transformação social? Foi, olha, Suzane, eu tive assim, que eu tava falando da oportunidade de ter um pai e um tio para colocar no rumo, eu tive isso na minha vida, eu tive muita sorte, né? Primeiro de ter um Deus que me abençoou desde o momento que eu nasci, Glória a mas Deus. de também ter um pai que antigamente eu achava duro, mas hoje eu respeito, porque o que ele fez por mim é importante para qualquer jovem, principalmente menino, né? Que menino ele Mais impetuoso. tem um ímpeto mais forte, né? Então, assim, eu trabalho com meu pai desde os 12 anos de idade. Para tudo que ele ia, ele me levava. Era para zona rural, era na cidade. Passei por várias empresas, aprendi. Quando não tinha o que fazer, eu ficava cortando papel de rascunho em cima da mesa, ou ficava subindo nas pilhas de arroz lá para brincar, mas eu sempre estava nesse ambiente de trabalho, né? Então, isso aí ocupa a nossa cabeça e não dá espaço para gente olhar para o lado errado, Sim. né? E acompanhando meu pai, algumas vezes eu fui em algumas agendas políticas, né? E aquilo me chamou a atenção e eu tive essa vontade, né? Esse chamado de, em algum momento da minha vida, tentar ajudar as pessoas pela política. Porque você vê, esse trabalho voluntário que a gente faz, lá no Quinoa, eu consegui falar com 60 pessoas, né? Na empresa, a gente tem os nossos funcionários que a gente ajuda quando precisa fazer uma cirurgia, ou quer fazer uma varanda na sua casa, ou o filho quer tirar a carteira de habilitação, mas aquilo ali você ajuda 60, 80, 100 pessoas, né? Para você conseguir fazer um trabalho social realmente para abraçar um número grande de pessoas, você precisa da política, né? Você precisa das autoridades, você precisa que eles tenham invistam recursos, né, para que você consiga fazer uma ação maior. Então, eu já tinha esse chamado para a política, mas eu queria consolidar, eu queria fazer uma faculdade, eu queria ter uma profissão, eu não queria entrar lá para crescer na vida sendo político, né? Eu Sim. queria estar pronto para aí sim entrar e contribuir. Então, o momento que eu achei que era apropriado para isso foi quando, em 2021, aquelas minhas perspectivas, elas mudaram bastante, né? E eu me vi com tempo de reorganizar e dar uma prioridade para Deus, para esse lado mais social, né? E para tentar ajudar as pessoas também através da política. Sabes, é incrível, eu estava aqui pensando enquanto você falava, a política é um assunto que deixa as pessoas meio desconfortáveis, né? Por quê? Porque à medida que o tempo foi passando, a gente chegou num ponto na nossa sociedade que as pessoas veem a política como algo sujo, como algo errado, que não é de Deus. Vê de forma muito negativa, por conta de pessoas que erraram muito com a gente como cidadão, né, que fizeram muitas coisas erradas, e isso gerou uma frustração muito grande, não só em Rio Branco, Acre, mas a nível de Brasil mesmo.
Só que você que está me ouvindo, está me assistindo, entenda uma coisa: a política, ela não é uma criação humana. O problema, isso é meu posicionamento pessoal falando sobre isso, ela não é criação humana. O problema não é a política, o problema são pessoas de mau caráter que usam desse instrumento para fazer o que não deve fazer. Quem criou a política foi o próprio Deus. A gente vê lá no início de Gênesis, inclusive, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu um comando: dominem a terra, sujeitem a terra. Ou seja, Deus estava dando a gestão para Adão e Eva, para que eles fossem gerir aqueles recursos. Isso é política, é você pegar recursos e fazer a gestão desses recursos. Então, a política é algo que vem de Deus. E eu tenho um exemplo muito claro também aqui na palavra de Deus: José. Deus escolheu José, ele tirou de Canaã, um hebreu, e ele levou José até uma terra estrangeira, até o Egito, para governar aquele povo. E José governou aquele povo por pelo menos 14 anos, ou seja, os primeiros 7 anos ele tinha que administrar a prosperidade, e os próximos 7 anos ele teve que administrar a escassez. Isso fora os 13 anos de processo que ele passou até se tornar governador, mas ele, pelo menos 14 anos de governo ele teve, isso é certo. Então, queridos, a política é algo que vem de Deus. Só que o que a gente quer, e eu já falo já como cidadãos, o que a gente quer como cristão, como cidadão, é que a pessoa que chegue nesse lugar, ela chegue com bom caráter, que seja como Jó, reto, íntegro, temente a Deus. Quando você tem essas 3 características e você não se aparta dela de forma alguma, ou você pula fora ou você faz a diferença dentro. Né? Porque é algo realmente bem complicado, mas eu entendo que sim, ainda tem homens de caráter, ainda tem homens que carregam a presença de Deus e que entram nesse meio para fazer a diferença. E 2 exemplos muito claros que eu vou citar aqui, que eu até lhe dou como referência para você seguir. Um deles é o pastor Marco Feliciano. Sim, eu sigo já. Nossa, pastor Marco Feliciano, todo mundo diz, né, que é um pau de pé lá no plenário, mas quando chega nos corredores lá em Brasília, quando chega nos corredores lá, nos gabinetes, que precisa de alguém para orar por alguém, quem chama? Marco Feliciano, que é uma pessoa que é uma referência e que ele nunca perdeu a graça de Deus, nunca perdeu o seu caráter, nunca perdeu a sua integridade. E uma outra pessoa também que eu vejo que manteve o seu caráter hoje, que está bem mais próximo de nós e é nosso amigo, é o nosso senador Alan Rick, que é uma grande referência. Sim, verdade. Então, assim, como eu falei desde o começo, as pessoas são frustradas, mas qual é a mensagem que tu teria para dar para essas pessoas, Zé? Olha, eu quero dizer o seguinte: primeiro que eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do senador Alan Rick, e ele é uma das poucas autoridades aqui do estado que realmente dedica uma boa parte do seu mandato para fazer as ações sociais. Não só o Instituto Léo Moura, como a gente já conversou aqui, mas ele apoia a Fundação Betel, lá em Cruzeiro do Sul. Tem uma outra fundação, que eu não vou lembrar o nome, que ensina música para crianças. Ele tem os apoios também nas casas de... como é que chama? APADEC? APADEC, né? Eu sei que uma boa parte das emendas dele, lá de Brasília, é destinada para assistência social. Mas por quê? Porque ele é um evangélico, ele é um cristão. Tudo isso que a gente está falando aqui, ele já sabe, ele já faz. E não é de hoje, né? Hoje ele está senador, mas ele já está aí com 2 mandatos de deputado federal. Então ele já tem esse compromisso. E o que eu digo para as pessoas que hoje estão decepcionadas com a política, que, assim, se você não está gostando do que está aí, dê uma chance para pessoas de fora, pessoas que não estão na política hoje, e escolha com consciência, porque tem muita gente que, infelizmente, troca seu voto por alguma vantagem, por algum dinheiro, por algum remédio, por alguma consulta médica. Se você fizer isso, meu amigo, uma coisa você vai ter certeza: nos próximos 4 anos, você vai estar reclamando do mesmo jeito. Então, escolha quem quer que seja o seu candidato. Às vezes você tem alguém na sua família, algum amigo. Escolha pelos princípios. Se ele tem os mesmos princípios que você, se é uma pessoa que não tem nenhuma mancha na vida, se é uma pessoa que tem um projeto que lhe agrada. Eu acho que isso é o mais importante. Tá, Suziane, eu quero te agradecer aqui pela nossa conversa. Quero fazer um último pedido, que é deixar minhas redes sociais aqui para quem quiser acompanhar. Olha, no Instagram, gente, o meu nome é Zé Lopes, né?
ou se você colocar Zé Lopes AC tudo junto, né? Tem o meu perfil do Instagram, o site é www.zelopesac.com.br e a gente tem um canal no YouTube também. Você coloca o youtube.com e procura lá Zé Lopes AC que vai aparecer. Lá a gente fala dos benefícios sociais, a gente mostra vídeos a respeito das ações e dos projetos que a gente já está fazendo também. E tem muita informação bacana. Tem o meu WhatsApp, você fala direto comigo, não tem ninguém que fica fazendo meio de campo, não. Eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Suziane, quero te agradecer. Quero agradecer aqui o nosso telespectador pela oportunidade de me ouvir. Obrigado, gente. Um abraço, fiquem com Deus. E é isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Ó, não esquece de coisas importantíssimas. Você vai dar o seu like, você vai compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Joga no grupo do trabalho, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da célula. Faz uma zoada. Divulga pra geral. E é isso aí. Até a próxima. Deus te abençoe.